Justiça e você começa agora. No programa de hoje, a oportunidade para tirar dúvidas sobre o processo de impeachment e ainda a nova versão customizada do navegador Firefox, especial para o uso dos sistemas judiciais eletrônicos. A ação da Corregedoria Geral de Justiça Potiguar para facilitar a regularização fundiária de áreas ocupadas indevidamente no Estado. E na entrevista vamos falar sobre o uso de institutos próprios do processo judicial, o contraditório e a ampla defesa. Segundo o novo Código de Processo Civil, o entrevistado é o juiz de direito da comarca de Mossoró, José Herval Sampaio Júnior. Continue conosco, voltamos em instantes. E no intervalo você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! No Rio Grande do Norte, a Semana Nacional do Júri foi aberta oficialmente no dia 13 de abril, no Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Natal. Ao todo, devem ser realizados 77 júris relacionados à prática de crimes dolosos contra a vida nesta segunda edição. Os casos são apreciados por jurados em sessões presididas por juízes de 18 comarcas do estado. A expectativa é boa. No ano passado, na primeira Semana Nacional, nós tivemos 48 processos no estado todo. Esse ano já tivemos 77, ou seja, um crescimento de mais de 60% em relação ao ano passado. As denúncias sobre a corrupção na Petrobras trouxeram de volta ao cenário político brasileiro um termo bastante usado na década de 90 e que desta vez tomou conta de diversos grupos, principalmente nas redes sociais, o impeachment. Os mecanismos e os fatos que levam um governante a perder o mandato são o tema da nossa próxima reportagem. A palavra impeachment vem do inglês e quer dizer impedimento. Na política, significa o afastamento de um presidente, governador ou prefeito que tenha cometido crime de responsabilidade. No Brasil, a lei que prevê o impedimento do mandato de um político é da década de 50. Apesar de antiga, pelas ruas ainda é difícil encontrar quem explique este mecanismo constitucional. Eu não sei. Não sei lhe responder essa pergunta. Sei não. Não. Eu não sei, não entendo essas coisas. Pela Lei 1079 de 1950, para que o pedido de abertura de impeachment tenha consistência, é preciso ter provas de que o chefe do executivo cometeu algum crime comum, como homicídio ou roubo, por exemplo, ou então um crime de responsabilidade que envolve desde improbidade administrativa até atos que coloquem em risco a segurança do país. São questões que precisam ser provadas, né? Como, por exemplo, você fala em probidade administrativa como motivo de impeachment. Isso precisa ser provado, isso não pode ser porque eu acho que é isso. Né? Por exemplo, especificamente no caso da presidente da República, não há nenhum processo aberto contra a presidente, não há nenhuma acusação formal do Ministério Público Federal contra a presidente da República de probidade administrativa, de ofensa à probidade administrativa, de ofensa à lei orçamentária, de ofensa a direitos individuais e políticos, de ofensa ao Pacto Federativo, de ofensa à segurança das instituições, como só é acontecer em delitos que podem levar à abertura de um processo dessa natureza. Este promotor de justiça explica que qualquer pessoa pode oferecer a denúncia contra um chefe de Estado. É o presidente da Câmara dos Deputados quem recebe a queixa e avalia se ela será transformada em processo e encaminhada aos parlamentares. A Câmara faz um juízo de admissibilidade dessa acusação. Após haver a provocação e a submissão do tema por parte do presidente da Câmara Federal, havendo esse quórum de 2/3, essa votação de 2/3 dos membros da Câmara, esse processo, essa denúncia é submetida ao Senado. Segundo o juiz, se o processo de impeachment for julgado procedente, o governante é deposto e fica inelegível por 8 anos. Nesse caso, é o vice quem assume a presidência. Se o vice-presidente da República
não for denunciado também, não responder também, quem vai assumir é ele até o fim do mandato. Na hipótese do vice-presidente da República ser denunciado, ou seja, dele cair também, nós vamos ter uma situação da seguinte forma: assume o presidente da Câmara, né, e se for até os 2 primeiros anos do mandato, ele vai assumir por 90 dias e, naturalmente, convocará uma nova eleição. Se for nos 2 últimos anos do mandato, é um caso até de uma exceção que a Ordem Constitucional Brasileira estabelece. Nós vamos ter uma eleição indireta para o final do mandato. Protestos contra medidas do governo são insuficientes para que um gestor perca o mandato. Os especialistas acreditam que, atualmente, existe uma confusão entre insatisfação política e a real necessidade de um impeachment. No campo jurídico, na minha opinião particular, eu acho que o argumento é um pouco frágil. Mas a gente não pode deixar de considerar que o impeachment, na verdade, nasce de uma vontade política do Poder Legislativo. E se as circunstâncias forem favoráveis a essa vontade política de retirar a chefe do Executivo, evidentemente no campo político. O TJ nas mídias desta semana destaca a Rádio Justiça Potiguar Web. Com programação 24 horas, a rádio traz notícias, música e prestação de serviço. Para ouvir, acesse o site do TJRN. A Corregedoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte editou um provimento para facilitar a regularização fundiária de áreas ocupadas indevidamente. Estes locais, muitas vezes situados na periferia das cidades, depois de regularizados, podem receber melhorias na infraestrutura e garantir mais segurança aos moradores. A comunidade Barreiros é uma das mais antigas de São Gonçalo do Amarante, mas apesar de centenária, judicialmente ela não existia. Isso porque não havia registro público dos imóveis e terrenos dessa localidade. São, ao todo, 382 lotes sem cadastro. Situação que pode mudar a partir de um provimento editado pela Corregedoria-Geral de Justiça, que facilita a regularização de áreas ocupadas irregularmente. São áreas de vulnerabilidade social, onde as pessoas ali vivem e precisam sim ter seu título de propriedade. Título de propriedade significa cidadania, né? Você ter sua área registrada, seu imóvel registrado, isso é uma medida de cidadania em alto grau. O provimento 122 veio para regulamentar melhor a questão da regularização fundiária de interesse social. Com a possibilidade de ter o certificado de propriedade dos imóveis em que vivem, os moradores comemoram. A dona Zélia vive em Barreiros há 46 anos. A casa é da família, que há gerações ocupa a área. Que hoje eu tenho uma casa no meu nome, né, que eu tenho algo que pertence a mim. Porque antes, já moro aqui há 46 anos, porém, se eu quisesse vender, não podia, né, porque nunca tive a escritura. Porém, hoje significa que eu tenho algo que é meu. Antes da mudança, não havia nenhum meio simples para a regularização. Uma pessoa que quisesse ter a propriedade de um bem teria que entrar na justiça com uma ação de uso capião. A partir do provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, é preciso que a Prefeitura ou o Governo do Estado realizem projetos demográficos e sociais para a área e registrem tudo em cartório. Primeiro, regulamenta o que a lei federal estabelece, reduzindo drasticamente o excesso de burocracia. Segundo, tanto facilita a vida do cidadão de não ter que ir para tudo ir para a justiça, como facilita a vida da própria justiça de não estar tendo que decidir coisas já decididas, tanto pela lei como pelas partes, como pelas pessoas. É um interesse geral. Os municípios vão poder firmar convênios com a União para que tais áreas possam ter equipamentos de infraestruturas, tais como saneamento básico, abastecimento de água, né, que a coleta de lixo possa chegar a esses locais, porque às vezes essa pessoa que mora nesses locais de forma irregular, às vezes não tem nenhum endereço. Vamos passar a ter um CEP, né? Nossas correspondências, eu creio que deverão
a partir que tudo fica regularizado, chegar em nossas casas, né, que nós pegamos nossa correspondência num posto fixo que tem na comunidade. Então, tudo vai mudar com esse projeto. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, conheça um navegador customizado pelo TJRN para trabalhar com os sistemas judiciais eletrônicos. Aproveite o intervalo para acessar a nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens do Judiciário Potiguar. Compartilhe, acompanhe nossas postagens, interaja conosco. Justiça e você, volta já. De volta para falar sobre uma novidade que deve auxiliar todos os que utilizam os sistemas eletrônicos da Justiça. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte customizou o navegador de internet Mozilla Firefox para facilitar o uso desses sistemas. Confira a novidade. O navegador Sistemas Judiciais Eletrônicos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte usa como base o Mozilla Firefox. A versão customizada foi criada para reduzir a ocorrência de problemas de acesso ao PJE, ESAGE e o PROJUDE, Sistemas Judiciais Eletrônicos em uso no TJRN. Nós notamos uma grande demanda de ligações de advogados com reclamações que não conseguiam acessar nossos sistemas, o PJE, o ESAGE ou o PROJUDE. Nós verificamos que o problema nem sempre era no sistema, na maioria das vezes é na configuração dos seus computadores. Por algum motivo ele acessava outros sites que acabava alterando as configurações do seu navegador ou de alguns programas que são necessários para seu uso. E a gente pensou em fazer um sistema que não fosse necessário usar as configurações pessoais. Então, é um navegador somente para os sistemas judiciais. O navegador não altera as configurações pessoais do computador onde está instalado, mas é exclusivo para o uso dos sistemas judiciais. Para acessar outras páginas, o usuário deve utilizar outros navegadores como o Google Chrome, Safari ou Internet Explorer. A versão beta do novo navegador já está disponível para download no site do Tribunal de Justiça. Ao entrar no site do Tribunal, no site do PJE mais precisamente, vai ter um banner, ele vai clicar, o sistema vai fazer o download do programa e ele é bem autoexplicativo. Você vai só clicando avançar e ele vai fazer a instalação. O Tribunal de Justiça disponibilizou uma central de atendimento para casos de dúvidas ou dificuldades para instalar ou utilizar esta versão customizada do Firefox. O telefone é o 3616-6404. Sancionado agora em março deste ano, um novo Código de Processo Civil traz mudanças e avanços significativos para o cidadão que busca o judiciário. Uma dessas mudanças, considerada entre as mais impactantes, é o uso do contraditório nos processos judiciais. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o convidado, o juiz de direito titular da comarca de Mossoró, Herval Sampaio Júnior. Doutor Herval, é um prazer tê-lo de volta. Prazer nosso, amiga. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez nesse programa que o amigo e amiga de casa, o cidadão potiguar, já conhece, já tem esse contato direto com o Poder Judiciário importante, fazendo cidadania. E nesse momento tão importante, como você destacou, né, nós temos um novo CPC, que em março do próximo ano vai ser uma nova realidade. E eu costumo dizer, né, a pessoa que precisar da justiça a partir de 17 de março do próximo ano, vai ser muito difícil ela não usar esse novo Código de Processo Civil. Vai ser quase impossível, porque, afora os processos criminais, todos os outros processos acabam sendo influenciados por esse novo CPC, que tem sensíveis mudanças, tem mudanças realmente importantes e impactantes, como, por exemplo, não essa novidade de dizer que o contraditório é novo, mas uma potencialização muito grande do contraditório nesse novo CPC. Em que aspecto? Ao ponto, inclusive, dele ser citado, a palavra contraditória ser citada N vezes. É um exercício até difícil encontrar quantas palavras contraditórias se encontra no texto de 1.040 artigos desse novo CPC. Para que as pessoas possam entender o que é esse instrumento contraditório dentro do processo. Veja, o contraditório sempre foi entendido como a possibilidade de informar, a possibilidade de haver uma reação de uma parte à outra. Ou seja, o corolário do devido processo legal, que é a garantia constitucional do cidadão, que é justamente ter a ampla defesa e o contraditório. Nunca isso é novidade, até porque a Constituição de 88 e antes já mesmo garante. Já garante. Agora, o
que foi que esse novo CPC fez? Esse novo CPC potencializou, trouxe o que a gente chama de contraditório substancial. O que é a grande novidade disso? Por exemplo, nada poderá ser decidido pelo juiz, olha aí o impacto disso, nada poderá ser decidido pelo juiz sem que leve em consideração as teses trazidas pelas partes, até mesmo as questões de ofício. Ou seja, o magistrado agora vai ter o dever de consulta às partes para decidir qualquer coisa, inclusive as coisas de ofício, e se deixar ser influenciado. É o mais importante disso. É uma mudança substancial mesmo. Ele tem que levar em consideração, ao fazer a sua decisão, ele necessariamente deve levar em consideração as teses postas pelas partes. E nunca ele pode mais dar uma decisão surpresa. Aquela decisão que ele vai, evidentemente, construir junto com as partes, não pode mais surpreender ninguém como outrora. Agora, a valorização desse contraditório, como eu digo, não só nas normas fundamentais do processo civil, do 1º artigo ao 12º, mas principalmente durante todo o corpo, em todas as fases, inclusive priorizando no único procedimento hoje, afora os procedimentos especiais, a gente vê essa marca constante do contraditório. Aspecto importante do contraditório prático, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não é novidade, mas o procedimento de desconsiderar uma, ou seja, tirar o véu de uma pessoa jurídica e entrar nas pessoas físicas, que é uma coisa que a empresa, para ir buscar os donos da empresa. Os donos da empresa, que é uma coisa tão comum hoje, que se faz demais isso hoje, e se faz sem ouvir esses donos da empresa. Vamos dizer, eu adorei essa expressão, sem ouvir as pessoas físicas. Sabe o que é que vai acontecer? Não pode mais. Nós vamos desconsiderar a personalidade e vamos, com a mesma força, com a mesma possibilidade para garantir, inclusive, a satisfação dos créditos de uma possível empresa que está devendo, podendo entrar no patrimônio das pessoas físicas. Mas nós devemos ouvi-los como regra geral. Olha a importância desse contraditório. Doutor Herval, o que muito tem se falado do novo CPC é na celeridade que ele pode trazer para o cidadão que está esperando uma decisão da justiça. Que pontos o senhor destacaria que traz essa celeridade? Certo. Agora vamos deixar claro. Nós não podemos vender a ideia, tá, para o amigo e amiga de casa, não ficar aí, agora vai mudar muita coisa, o processo vai ser bem célere, achando que esse novo CPC vai trazer essa celeridade como se fosse uma varinha de mágica, 17 de março vai ter celeridade. Não, não podemos vender essa ideia. É importante dizer que vários instrumentos criados pelo legislador, inclusive novidades substanciais, vão efetivamente melhorar, vão poder permitir essa necessária, vamos dizer, relação de celeridade, combinando com a segurança jurídica. Eu não nego isso e não tenho tempo para abordar com tanta ênfase isso. Agora, o que eu quero dizer é que para a gente ter verdadeiramente uma celeridade maior com a preocupação com a segurança jurídica, o problema é bem estrutural. O problema depende, inclusive, de implementos a nível de cada um dos tribunais, dos 81 tribunais, de realmente regulamentar melhor a questão estrutural em termos de servidor, em termos de juiz, em termos de aparato tecnológico. Doutor Herval, muito obrigada por ter vindo. A gente passaria muito tempo aqui, uns 2 ou 3 programas discutindo o novo código, mas o senhor já está convidado. Até a próxima vez. Pode me chamar, a gente vai destacar. São muitas novidades. Eu queria dizer muitas novidades mesmo. Quem não leu esse novo CPC está dizendo que não são tantas novidades. Tem novidades principiológicas. Ou como eu gosto de falar, né? E digo nos meus livros, fazendo aí um marketing, né? O espírito do novo CPC. Tem muita coisa nova, muita coisa que depende de uma coisinha que a lei não faz. Tá? Eu quero fechar com isso. Mudança de mentalidade, mudança de cultura, inclusive deixando o processo como acessório. O processo nunca vai ser e nunca deve ser mais importante do que o próprio direito material a ser tutelado. Doutor Herval, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma aula ter o senhor aqui conosco. E o senhor está convidado para a gente conversar mais sobre esse assunto. Certo, eu volto com o maior prazer. Volta sim. Obrigada. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no nosso site e nas nossas páginas das redes sociais. Reveja o programa, deixe comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e para as nossas entrevistas também. Diga o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.